Em cima da fotografia, um papel amassado estava grudado pelo suor dos dedos. Nele, um endereço, rabiscado com pressa ou com mãos que tremiam. Só um pedaço de pão, moça, repetiu, agora quase sem força, como quem repete uma oração para convencimento próprio. O som daquele pedido em meio ao tilintar das xícaras criou uma cena ridícula para alguns, mas devastadora para outros. O pai que ria sossegou ao ver o reflexo do próprio filho no rosto daquela senhora. A risada perdeu o tom e virava culpa, ou pelo menos um desconforto que pesava no estômago. Ana sentiu as imagens da própria avó surgirem sem pedir licença. Mãos afiadas costurando, um avental manchado de linha, uma voz que chamava para o almoço com um afeto brando. E a pergunta veio quase em um sussurro para si mesma. E se fosse minha avó ali? O pedido de Dona Lourdes cresceu na sala como uma pequena verdade que ninguém sabia como acolher. Alguns cabecearam de volta à conversa, como se o mundo não coubesse na boca do balcão. Outros registraram em silêncio. E entre os que não se calaram, um cliente disse em tom de piada baixa, se ela quer pão, que venda o casaco. A frase explodiu em silêncio. Havia naquele comentário um veneno suave que deixou tudo mais pesado. Dona Lourdes abaixou a cabeça. Seus olhos, que antes brilhavam com uma luz serena, agora pareciam duros. Uma sombra de constrangimento passou, e com ela a memória de outras portas batidas, de outros ouvidos que não escutaram. Dentro dela desenrolaram-se imagens de uma vida inteira. Uma cozinha de fogão a lenha quando ainda havia calor de casa. Uma fila no armazém do bairro para comprar farinha. As noites em claro costurando roupas para adolescentes que ficariam tão grandes que sequer lembrarem quem as havia feito. Eram lembranças que pesavam e aqueciam ao mesmo tempo, como um cobertor velho, reconfortante, embora gasto. Era possível perceber no rosto de quem assistia, por um instante, a sensação de estar diante do retrato de uma vida inteira. Mas o que pesou mesmo foi o fato de que, para muitos ali, aquelas linhas eram apenas o risco do envelhecimento, um sinal de fragilidade que desconfortava, que lembrava a própria finitude. Quantas pessoas encararam e desviaram o olhar naquele instante? Quantos prometeram intimamente que ligariam para os pais no fim da tarde e esqueceram? O clima oscilou entre uma espécie de pena praticada com discrição e a crueldade leve do riso. Ana viu o celular do rapaz que gravava brilhar como se fosse um farol que ameaçava. A cena parecia, a cada segundo, se tornar não mais um encontro humano, mas uma peça pronta para ser consumida e esquecida dali a 15 minutos. Ela queria se mexer, queria fazer algo, mas a inércia da juventude e do medo do julgamento alheio apenas a detinham. Então, algo se partiu. O ar no balcão ficou espesso, o riso cessou e o barulho do moedor de café soou quase agressivo naquele silêncio. Dona Lourdes, percebendo o desconforto e querendo não ser um fardo, levou a mão ao bolso de novo. As mãos trêmulas vasculharam o couro até acharem uma pequena moeda, brilhosa por empurrões e muito pouco maior que a humilhação que a havia trazido ali. Ela a colocou no balcão como se fosse uma oferta. Patrícia, com olhos gradeados de piedade, sacou a moeda, contou e respondeu: "Isso não dá para pagar nem um pão doce." Havia, na resposta, uma nota prática, um limite institucional. A padaria não podia distribuir alimentos sem regulação. A vida fragmentou-se então entre regras e humanidade. Foi quando algo aconteceu que ninguém naquele momento imaginaria ver. As pernas de Dona Lourdes cederam como um galho seco. A moeda roçou o mármore do balcão e por alguns segundos tudo ganhou reverberação. O som do metal caindo, a respiração de alguém, uma xícara na pia sendo tocada. O corpo dela curvou-se para a frente com uma suavidade que assustou, como se o peso acumulado de anos resolvesse se libertar em um só gesto. Ela desabou sobre o balcão, apoiando o rosto nas mãos. Um silêncio cortante caiu. O riso virou uma sombra de culpa que se espalhava rápido. "O que aconteceu?" perguntou Ana, a voz pequena, enquanto já esticava os braços para segurar a senhora. A presença de Maurício, até então só observadora, aproximou-se com passos medidos. Não parecia o tipo de homem que falaria alto. Havia nele, em seu andar, a disciplina de quem enfrentava o mundo com frases calculadas e uma carreira que exigia decisões.
Ainda assim, ao se aproximar, ele não farejou conveniência. Havia inquietação no olhar que o fez manter-se quieto, quase vigilante. Alguns clientes correram para atender. Carlos largou um pano e um saco de pão e foi até ela. A cena desencadeou uma cadeia de movimentos. Alguém ligou para o serviço de emergência, outros abriram espaço e a câmera do rapaz que gravara continuava, agora tremendo entre dedos incertos, como se o protagonista da filmagem também tivesse se reconhecido na fragilidade que ocorria. Era a mesma natureza humana que transforma a tragédia em espetáculo e, ao mesmo tempo, que também permite que a indignação se converta em socorro. Dona Lourdes estava pálida. O rosto, encostado sobre a madeira do balcão, mostrava as veias finas como cordas de violão. Alguém a cobriu com um casaco emprestado. A máquina do moedor ficou em silêncio, o barulho das conversas baixou. Ana sentiu seus joelhos falharem por um segundo. Ela segurou a mão de Dona Lourdes, a sensação do osso vivo por baixo da pele fez com que sentisse um aperto no coração. "Fique com a senhora", disse uma voz oca. E por um instante, o mundo fora do balcão parecia distante, havia apenas o pequeno corpo encolhido e a respiração que se esforçava. No chão, sob a bolsa, alguma coisa caiu e rodopiou até parar. Um papel amassado com cantos gastos, metade escondido entre as sacolas plásticas. Alguém o chutou com o pé, tentando empurrá-lo para longe, quem sabe afastar a culpa que ele trazia. Mas o papel chamou a atenção de novo, quando Maurício, mesmo hesitando, encontrou nele um sussurro do próprio passado. Ele abaixou-se para pegar o bilhete. Não foi um gesto teatral, foi movido por algo que o surpreendeu tão profundamente que por um breve momento o rosto dele mudou, ficou translúcido, como se uma lâmpada tivesse acendido por dentro. O bilhete estava amassado, as letras inclinadas, traços de chuva antiga talvez, ou apenas o desgaste de quem o carregava junto ao peito. Tinha um endereço, um nome, 2 ou 3 elementos que para Maurício formaram um mapa de lembranças. Seu corpo reagiu como se algo se abrisse, as mãos tremiam. Ele passou a ponta dos dedos na caligrafia, tentando decifrar mais do que letras. Um nome. A rua que, por algum motivo, fez com que o universo de sua infância ressurgisse como uma imagem fulminante. Uma casa com varanda baixa, uma senhora que costurava do lado de fora, um pão quente entregue sem nada em troca, um nome que ecoava nas noites quando a fome batia e o aconchego vinha de pessoas que não eram parentes por sangue, mas que eram de qualquer forma tão necessárias. A voz do rapaz que gravava, agora quieto, perguntou se alguém tinha feito aquilo de propósito. A cena, antes fragmentada e ruidosa, encolheu ao redor do bilhete. Patrícia perguntou quem chamaria a ambulância. Alguém falou do cartão do posto de saúde. Outra pessoa lembrou que a prefeitura tinha um serviço social. A vida prática apareceu com suas listas de procedimentos e foi cumprindo a formalidade. Alguém cobriu a cabeça de Dona Lourdes com um lenço, alguém tirou o casaco que a cobria para checar o pulso, e a respiração continuou, por ora irregular, mas presente. Ana, que ainda segurava a mão da senhora, sentiu um calor subir ao rosto. Começou a perceber o fardo invisível que carregava nas próprias lembranças, a avó com quem não conversava mais, as promessas negligenciadas que se escondiam atrás de telefonemas marcados para depois. Havia um sentimento novo, cortante. Se eu tivesse feito algo antes, o que teria mudado? E o que poderia fazer agora que não fosse apenas remorso? Enquanto isso, Maurício se recordou, flashes, assim como a penumbra de um filme antigo. Viu-se menino de bermuda, um sacudido pelo mundo de adultos que não tinham tempo, e uma mulher que o alimentava com sopa quando a casa onde morava não tinha comida. Lembranças de um dedo que apontava para ele com reprovação e de uma voz suave provendo consolo surgiam misturadas. A sensação foi mais do que nostalgia. Era uma linha traçada do passado para o presente, que exigia ser seguida. Havia mais coisas, porém, que naquele momento só podiam ser imaginadas. A placa do relógio na parede indicava que já passavam das 8. O vento que atravessava a rua trazia o som distante de uma feira montando barracas. Fora dali, a cidade continuava a girar. Entretanto, dentro daquela pequena padaria, o tempo inclinara-se para outro eixo, como se um dado tivesse tombado sobre o lado insuspeito da história. Foi quando Ana viu, com nitidez, 2 tipos de reações que se dividiam no salão. Aqueles que queriam expor e os que queriam amparar.
O rapaz que filmava, hesitante, levantou o aparelho e gravou o rosto pálido dela. Havia curiosidade no gesto, mas também a possibilidade de que a imagem se tornasse testemunho. Por outro lado, havia quem respirava fundo e procurava o telefone do posto de saúde. Quem perguntasse se alguém conhecia a senhora. Entre ambos, o mundo escolhia o que revelar e o que ocultar. A sirene ainda não chegara, mas o silêncio entre os presentes parecia carregado de julgamento. O sentimento coletivo oscilava entre a necessidade de olhar para fora e o desejo de olhar para dentro. «Quem é essa senhora?», murmurou uma cliente, como se a pergunta pudesse apagar a complicação do mundo. Maurício, com o bilhete na mão, tinha agora diante de si não apenas papel, mas uma porta. A possibilidade de confrontar um passado que talvez preferisse manter fechado. Seu pulso bateu acelerado e por um instante ele viu na caligrafia a letra de quem lhe dera o primeiro pão quente da vida. Ana, olhando para a mão já fragilizada que segurava, percebeu uma cicatriz pequena no polegar de Dona Lourdes. Uma lembrança de costuras, talvez, ou de um acidente doméstico que não parecia importar mais. A mão era uma história ambulante. Ela observou com um misto de repulsa e reverência. Era fácil ver nas mãos de alguém as razões pelas quais deveriam ser cuidadas. Eram as mesmas mãos que alimentaram, que costuraram, que limparam lágrimas. E então, a jovem entendeu que as pequenas fraturas da vida de alguém tinham uma ligação direta com o tecido social. Quando o tecido se desfazia, as pessoas ficavam expostas. O som distante da sirene começou a ser audível. Pessoas se aglomeravam na porta, alguns seguiam os procedimentos corretos e outros apenas observavam. A padaria, enfim, cedia espaço para o que era urgente e essencial. Patrícia afastou clientes, Carlos segurou a cabeça de Dona Lourdes com cuidado, e Ana permaneceu ali, com as mãos trêmulas, segurando o que restava de um silêncio que ninguém sabia como preencher. Maurício, então, por impulso ou por um ato de uma memória que não podia dominar, verificou o endereço. Era uma rua conhecida, um número que lhe bateu no peito com o peso de um segredo. E então a lembrança se abriu em plano. Ele, menino, correndo com as pernas enlameadas por entre os fundos das casas do bairro. Uma senhora que o chamava para entrar, oferecendo um sopro de comida e um canto de proteção. Ele sentiu algo que ia além da surpresa. Um desmoronamento de certezas. Aquele bilhete era a prova de que a senhora ali caída talvez tivesse sido a mesma que, décadas antes, o havia aquecido em noites que ele não sabia nomear. Não foi um choque dramático no sentido hollywoodiano. Não houve gritos ou promessas grandiosas. Foi um delírio íntimo de reconhecimento. Maurício fechou os olhos por um segundo e tudo o que tinha construído, os compromissos, as reuniões, a viagem programada para Nova York, perdeu a nitidez por um momento. Na frente de seu tremor de dedos, a responsabilidade das histórias pequenas, aquelas que a vida suave e burocrática costuma varrer para debaixo do tapete, tornou-se nítida. Ele segurou o bilhete com força, como quem segura um pedaço de passado que precisa ser dito em voz alta. O sol atravessou a vitrine e iluminou o pó suspenso no ar como se iluminasse partículas de tempo. Uma criança olhou para a cena com olhos grandes e lhe perguntou à mãe: «Mãe, por que ela está caída?» A mãe respirou fundo e respondeu com um tom que tentava ser simples: «Porque às vezes as pessoas envelhecem e precisam de ajuda». A resposta foi feita para acalmar o pequeno, mas para os adultos ali presentes deixou uma pergunta mais incômoda. Quem cuida de quem envelhece? As mãos de Maurício apalparam o papel mais uma vez. Havia ali um endereço, uma rua que ele conhecia de cor, um número que bateu no fundo da garganta. Ele sentiu num só sopro que aquilo era um nó que precisava ser desfeito. Havia alguém ali que, por algum motivo, havia sido parte de seu passado e agora jazia vulnerável diante da cidade inteira, exposta como um espelho de negligência. O barulho crescente da sirene aproximando-se fez com que as vozes pequenas do balcão fossem abafadas, mas o ruído não tocava o que se passava por dentro dos protagonistas. Ana, com as mãos ainda sobre a de Dona Lourdes, assistia ao homem de terno se curvar levemente sobre o papel e viu no rosto dele uma expressão que misturava vergonha e promessa. O socorro chegou em poucos minutos, que para quem aguardava pareciam horas. Os paramédicos entraram com pressa controlada, voz firme, perguntas objetivas. Qual o nome da paciente?
Tem algum documento? Quem a trouxe? Eram frases práticas diante de uma situação humana que reclamava resposta. Ninguém sabia ainda exatamente quanto da vida daquela senhora cabia num bilhete amassado e quanto cabia nas mãos apertadas que a seguravam. O protocolo foi seguido: verificar sinais vitais, colher informações, preparar a remoção com cuidado. A sirene recuou no trânsito, deixando o aroma de pão queimada como pano de fundo. Antes de a maca ser colocada, Maurício fez um gesto que abalou a dinâmica do balcão. Estendeu o bilhete para um dos atendentes. "Leia", disse ele, a voz baixa. Havia ordem e súplica misturadas naquele pedido. O atendente abriu o papel com dedos profissionais e, enquanto lia, por um instante também ficou estático. Havia ali um nome que, numa palavra só, confirmou a hipótese de Maurício. Aquela mulher tinha um endereço, um passado, uma vida inteira que não cabia no balcão. Ana sentiu a respiração faltar quando os paramédicos, com paciência, colocaram a senhora na maca. A proximidade do momento fazia com que tudo mais assumisse a forma de detalhe. O vidro com a propaganda do café, a cesta de pães, o relógio que marcava 8h30. A mulher foi enrolada com cuidado, o rosto ainda sereno, as mãos se fechando nos dedos de Ana como se apertasse uma promessa que precisava ser feita. E então a porta da padaria se abriu para a rua, e a maca desapareceu, levando consigo aquele corpo de dignidade fragilizada. No silêncio que ficou, restou um lugar úmido, o bilhete na mão de Maurício, Patrícia com um lenço na mão, Ana com os olhos molhados. O rapaz que filmara já não tinha a mesma coragem de registrar. A cidade, por ora, não sabia o que fazer. O balcão continuou ali, com as migalhas de um pão que agora parecia ter outro valor. Havia, entre os presentes, um sentimento que ia desde o desconforto até a necessidade de reparação. Algo havia mudado no eixo do bairro. E ninguém, nesse momento preciso, poderia prever aonde aquele fio puxado tão sutilmente os levaria. Maurício guardou o bilhete no bolso do paletó, mãos ainda trêmulas. Não falou alto, não proclamou promessas, mas havia uma decisão silenciosa em seus olhos, algo que deveria ser resolvido. Enquanto o carro de emergência desaparecia pela esquina e a rua retomava seu movimento, ele ficou parado, apenas observando a vida que seguia. Havia em seu peito uma memória que o puxava contra a vontade. Ana aproximou-se dele, sem entender ainda direito o que aquilo significava. "Você a conhece?" perguntou, com voz que misturava medo e esperança. Maurício não respondeu de imediato. Olhou para o papel amassado como se tentasse extrair dele não apenas um nome, mas a prova de que ainda havia laços humanos que se podiam resgatar. O sol batia no seu terno e fazia um brilho estranho, quase indelicado no tecido caro. Ele sentiu por um breve e intenso momento que o dinheiro e o sucesso não tinham alívio para o que via naquele bilhete. Algo pequenino e urgente precisaria ser feito. Nem sequer sabia como chamaria aquilo. Reparação? Culpabilização? Amor tardio? Na cabeça daquela jovem que agora segurava o papel, imagens de uma casa humilde, de uma senhora que o amparara e de uma infância com fome que foi silenciada com sopa e pão quente, pulsaram com força. A confusão era tal que ele voltou a repetir o gesto de ler o endereço, como se a letra pudesse revelar mais do que dizia. Maurício sentiu seu peito apertar e, algures no fundo da memória, um nome velho se repetia como uma oração. E ao vê-lo, quase sem querer, lembrou-se de uma promessa feita a si mesmo quando menino, que, se algum dia conseguisse alguma coisa no mundo, voltaria para agradecer quem o houvera alimentado. Ele não sabia, naquele momento, o que significava concretizar essa promessa, mas ela pesava tanto quanto o bilhete amassado em sua mão. Ao longe, o celular do rapaz que gravava vibrava com notificações. Alguém começava a comentar, a questionar, a compartilhar a cena. Havia ali um perigo. A exposição brusca poderia transformar a dor da senhora em um espetáculo público sem consentimento. Mas havia também a possibilidade de que, através daquela partilha, as pessoas se mobilizassem para fazer algo concreto. As redes sociais, esse território ambíguo, começavam a se posicionar como tribunal e como praça de ajuda ao mesmo tempo. A tensão entre vergonha pública e reparação estava lançada.
Ana olhou para Maurício e pensou nas milhares de pequenas oportunidades diárias de gentileza que as pessoas desperdiçam. Pensou na mãe que esperava por uma ligação que há muito não fazia. Levantou a cabeça, respirou fundo e virou-se para o balcão. Temos que ligar para o serviço social, disse ela, com um tom decidido que contrastava com sua aparência apática de minutos antes. Havia ali um nascimento de ação, um primeiro passo que poderia transformar remorso em gesto. Maurício soltou um suspiro longo, e na pausa que se seguiu, a padaria retomou seu movimento habitual, mas a quietude que envolvia certas pessoas ficou. Elas sabiam que algo havia começado naquele instante e que, por conta disso, nada poderia ser exatamente como antes. O bilhete estava no bolso de Maurício, o vapor do café subia preguiçoso, e fora da vitrine a cidade seguia seu curso. Dentro do coração de cada um que assistira, havia agora uma pergunta que não permitia fácil esquiva. E você, o que faria se amanhã fosse a sua mãe a pedir um pedaço de pão? Um passo foi dado, mas o caminho à frente ainda estava escuro. E enquanto a maca se afastava pela rua e a foto desbotada na carteira de Dona Lourdes piscava em lembrança para quem a vira, a história apenas começava a desdobrar suas camadas. Havia memórias, arrependimentos, possibilidades de reparação e, acima de tudo, uma responsabilidade que começava a pulsar entre aqueles que haviam testemunhado o grito mudo de alguém por um pedaço de pão. Um passo foi dado, mas o caminho à frente ainda estava escuro. E enquanto a maca se afastava pela esquina e a foto desbotada na carteira de Dona Lourdes piscava na memória de quem a vira, a história apenas começava a desdobrar suas camadas. Havia memórias, arrependimentos, possibilidades de reparação e, acima de tudo, uma responsabilidade que começava a pulsar entre aqueles que haviam testemunhado o grito mudo de alguém por um pedaço de pão. Um passo foi dado, mas o caminho à frente ainda estava escuro. E enquanto a maca se afastava pela esquina e a foto desbotada na carteira de Dona Lourdes piscava na memória de quem a vira, a história apenas começava a desdobrar suas camadas. Havia memórias, arrependimentos, possibilidades de reparação e, acima de tudo, uma responsabilidade que começava a pulsar entre aqueles que haviam testemunhado o grito mudo de alguém por um pedaço de pão. Um passo foi dado, mas o caminho à frente ainda estava escuro. E enquanto a maca se afastava pela esquina e a foto desbotada na carteira de Dona Lourdes piscava na memória de quem a vira, a história apenas começava a desdobrar suas camadas. Havia memórias, arrependimentos, possibilidades de reparação e, acima de tudo, uma responsabilidade que começava a pulsar entre aqueles que haviam testemunhado o grito mudo de alguém por um pedaço de pão. Um passo foi dado, mas o caminho à frente ainda estava escuro. E enquanto a maca se afastava pela esquina e a foto desbotada na carteira de Dona Lourdes piscava na memória de quem a vira, a história apenas começava a desdobrar suas camadas. Havia memórias, arrependimentos, possibilidades de reparação e, acima de tudo, uma responsabilidade que começava a pulsar entre aqueles que haviam testemunhado o grito mudo de alguém por um pedaço de pão. Se esta história toca você, inscreva-se no canal para que mais vozes sejam ouvidas, não para o espetáculo, mas para a ação. O corredor do hospital era um túnel de luz fria e azulejos limpos. Havia um ar de pranchetas e passos apressados, o som de luvas sendo colocadas e o odor estranhamente misturado de desinfetante e café. Maurício acompanhou a maca até a recepção, com o bilhete ainda quente no bolso. Seu terno parecia destoar daquele ambiente. Por dentro, porém, ele estava despido de qualquer certeza. Sentia-se uma peça deslocada, que chegara tarde demais para os gestos que já haviam sido feitos. Na sala de emergência, a equipe tomou conta com aquela precisão de quem lida com vidas todos os dias. Pressão arterial fraca, glicemia para verificar, histórico médico desconhecido, anotou a enfermeira Juliana, e a voz dela soou como uma âncora praticada. Um breve exame mostrou sinais de desnutrição crônica, baixa temperatura corporal e uma hidratação comprometida. Vamos interná-la para observação, disse o médico de plantão, com a firmeza de quem não promete milagres, apenas cuidados. Carla, assistente social do hospital, foi chamada para registrar os dados. Ao ouvir o bilhete e o modo hesitante como os presentes narraram os fatos, abriu os olhos com interesse profissional e humano.
Precisamos localizar a família, mas também acionar serviços sociais, CRAS, benefício eventual e uma avaliação domiciliar quando ela estiver estável, disse, levantando o olhar para Maurício. Ele então contou, entre pausas e respirações curtas, que reconhecera o endereço. Lembrou-se do nome que soava como música há décadas. Havia ali uma confiança que vinha do passado. Porém agora, a responsabilidade era prática. Garantir que a mulher tivesse amparo enquanto se investigava seu histórico. Dona Lourdes, no leito, dormia com o lenço preso sobre a testa. O rosto, embora ainda marcado pelas rugas, parecia mais calmo ali, regido pelos tubos finos que ajudavam a manter a estabilidade. Quando abriu os olhos, houve um segundo de confusão. O hospital não era a padaria. A luz era mais forte, havia um zumbido constante. A mão que estendia para o lenço de papel tremia, e depois procurou quase automaticamente aquela fotografia desbotada na carteira. Era um gesto íntimo, de quem reconstrói a si mesma a partir de pedaços guardados. Enquanto os procedimentos básicos eram feitos, Maurício passeou com a lembrança de uma casa antiga, de um quintal de terra batida e de um cheiro inconfundível de pão amassado por mãos que não tinham pressa. Lembrou do menino que foi, da sensação de ter sido acolhido sem questionamentos. Sentiu um peso de dívida emocional que não sabia como saldar. No mesmo hospital, Ana, que não conseguia tirar a cena da cabeça, bateu perna do lado de fora, lutando para organizar os próprios pensamentos. Voltara para casa brevemente, mas o remorso a puxara de volta. Decidiu ficar. Aquela não seria apenas uma notícia em sua mente. Precisava ser um chamado para agir. Camila, que não trabalhava no hospital, mas fora avisada por Ana, ela era cuidadora voluntária no centro comunitário do bairro, chegou em passos apressados. Trajava uma jaqueta simples e trazia uma bolsa com termos de doações e contatos de voluntários. Reconheceu a seriedade do caso pelo modo como as pessoas se movimentavam e pelos olhares. Temos que estruturar o apoio assim que ela receber alta, disse, e ao mesmo tempo colocou a mão sobre a de Maurício, num gesto de aliança que não precisava de palavras. Nos dias que se seguiram, o hospital foi um ponto de encontro entre burocracia e coração. Exames foram feitos com moderação, sem promessas de cura, apenas com um plano: hidratação, alimentação progressiva, avaliação geriátrica e encaminhamento ao CRAS para a garantia de direitos. A equipe médica, quando informada sobre o bilhete, tratou o caso com profissionalismo que exige provas, levantando a hipótese de negligência familiar por abandono. Mas o que mais importava, naquele momento, era a saúde imediata de Dona Lourdes. Enquanto isso, a filmagem feita naquela manhã ganhava vida própria nas redes. O vídeo, recortado de forma bruta, mostrava o silêncio e a queda, a mão que batia no balcão, o bilhete no chão. Tornou-se um incêndio rápido. Primeiro circulou no bairro, depois na cidade e em seguida em páginas de pessoas que cobravam responsabilidades. Houve comentários cruéis, sim, julgamentos prontos sempre existem. E houve também reconhecimento, pedidos de ajuda, solidariedade gestada no teclado. A ambivalência se fez presente de imediato. A imagem que expunha a fragilidade não era inocente, podia ferir, mas também podia mobilizar. Precisamos pensar nas implicações éticas, falou Carla em voz firme durante uma reunião rápida no hospital, quando as primeiras mensagens começaram a chegar de órgãos e veículos de comunicação. O vídeo expõe a senhora sem consentimento, mas agora temos uma ferramenta para localizar familiares e chamar a atenção. Vamos usá-lo com responsabilidade, para encontrar soluções, não para alimentar espetáculos. Algumas pessoas que haviam rido na padaria sentiram a gaze da cidade sobre si. Patrícia e Carlos, que trabalhavam ali, passaram noites sem dormir, acompanhando o desenrolar como quem tenta desfazer o nó que acidentalmente apertaram. Maurício, por sua vez, não se colocou como salvador. Organizou-se de forma prática. Entrou em contato com velhos conhecidos do bairro, vizinhas, professores aposentados, o padre da paróquia, para redesenhar um mapa da infância. Descobriu, através de consultas a carteiras antigas e cartões esquecidos, que Dona Lourdes tivera sim filhos. Helena morava numa cidade vizinha e trabalhava em 2 jornadas. Roberto morava na capital e enfrentava dificuldades financeiras. Mateus vivia na mesma cidade, porém com rotinas próprias e muitos desafios. Havia razões e justificativas possíveis para a ausência deles, e havia também a necessidade de uma confrontação que não fosse espetáculo de culpa.
A busca pelos filhos foi feita com tato. Carla e Camila, juntas com Maurício, articularam ligações formais. Helena atendeu primeiro, com a voz travada, como quem ouve uma notícia que deveria ter chegado antes. "Minha mãe, onde ela está?" perguntou, e a pergunta desfazia em lamento quando foi confirmada a internação. Roberto ouviu como se algo tivesse quebrado em seu peito, e Mateus reagiu com a raiva que vem do medo e da vergonha acumulada. Cada contato foi um pequeno terremoto de sentimentos. As respostas eram matizadas. Havia arrependimento, culpa, justificativas, lapsos de memória que haviam virado distância, trabalhos que se tornaram desculpas. Quando os filhos compareceram, a cena foi uma mistura de encontros e pontes quebradas que precisavam ser feitas. O hospital não era palco para acusações públicas, era lugar de encontros verdadeiros, e ali falou-se ao som de aparelhos e lençóis brancos. Helena, ao ver a mãe, sentiu como se o tempo tivesse comprimido tudo em segundos. O rosto familiar, agora mais frágil, ainda carregava uma doçura que lembrava o almoço de domingo. "Mãe, perdoa-me", murmurou, e havia sinceridade na voz, não a mecânica de quem repete palavras porque foi pressionado a dizê-las. Dona Lourdes, com a força que sobrava em sua voz, olhou para os filhos com clareza. Não buscava humilhação, nem queria ser mera beneficiária de remorso. "Vocês têm que decidir o que fazem com esse amor que me deram", disse ela, em frase curta que ecoou no quarto. "Se querem cuidar, venham com compromisso. Se só tem palavras, não me basta." Foi um momento de agência que deixou os presentes sem saber exatamente como responder. Perguntas que haviam sido varridas para debaixo do tapete voltaram. Onde estava o laço que deveria manter uma família? Como a sociedade permitira que uma senhora pedisse pão e fosse ridicularizada? A resposta não veio pronta. O que surgiu foi um processo, reuniões com a assistente social, pequenos planos traçados com metas concretas, verificação de benefícios não requeridos, formatação de um plano de visitas e, quando pertinente, a possibilidade de reabilitação parcial da autonomia. Carla explicou com clareza: podemos formalizar visitas semanais e, se houver condições, verificar moradia assistida temporária. Mas é necessário compromisso sustentável. Não é sobre discursos, é sobre ações consistentes. Havia a possibilidade de criação de um termo de responsabilidade familiar, em coordenação com o CRAS, que garantisse o acompanhamento. Enquanto os sons do hospital seguiam, Ana transformava sua culpa em ação. Mobilizou contatos do bairro, tocou o centro comunitário, reuniu estudantes e idosos que participavam de oficinas. Camila, que conhecia os mecanismos locais, propôs uma campanha discreta e eficaz: arrecadar alimentos confiáveis, coordenar transporte para consultas e montar um grupo de visitas que pudesse intercalar dias, para que ninguém ficasse sobrecarregado. "Precisamos mostrar que a dignidade não é negociável", disse Camila numa tarde de planilhas e mensagens em aplicativos. A palavra dignidade voltava como um fio que unia todos os esforços. O vídeo viralizou mais do que o esperado. A imprensa local cobriu o caso e trouxe à tona discussões sobre abandono, políticas públicas ineficientes e o envelhecimento numa sociedade que muitas vezes empurra os mais velhos para a margem. Alguns usuários criticaram quem gravou, outros exaltaram a ação de quem foi socorrer, e uma onda de doações começou a surgir, algumas improvisadas e desordenadas, outras bem coordenadas por organizações que sabiam como canalizar recursos. Havia, portanto, uma energia pública capaz tanto de ferir quanto de curar. Na padaria, Patrícia e Carlos viveram dias difíceis. Patrícia, que sempre tivera uma relação mais cuidadosa com os clientes, passou noites acordadas pensando em pequenos gestos que poderia ter feito diferente. Carlos, que naquele sábado atendera sem imaginar a proporção dos acontecimentos, sentiu vergonha, mas também a oportunidade de redenção. A padaria organizou uma vaquinha entre funcionários e clientes e ofereceu alimentos para a rede de apoio que Camila coordenava. Não era assumir culpa apenas por pagar pães, era, antes, reconhecer a própria humanidade e reconstruir uma cultura de sensibilidade. Dias se passaram.
Dona Lourdes saiu do hospital para uma residência temporária, onde seria acompanhada por uma equipe multidisciplinar. O processo foi lento e respeitoso. Avaliações de fisioterapia para recuperar força, enfermagem para medicação adequada e auxílio de uma nutricionista que montou um plano de alimentação para recuperar parte da massa perdida. Nada disso foi apresentado como um milagre. A narrativa foi de trabalho paciente, com pequenas metas, que, alcançadas, eram celebradas com moderação. Ao recuperar parte das forças, Dona Lourdes contou fragmentos de sua vida que foram como janelas para entender não só sua trajetória, mas a de muitos outros idosos invisíveis. Nas noites em que a luz do corredor se aquietava, ela falava sobre a infância. Nascera em uma casa de chão batido, aprendeu a costurar com a mãe e aos 13 anos já fazia bainhas para complementar a renda da família. Lembrou-se de como, durante a guerra de economias na vida, ela e outras mulheres do bairro costuravam roupa a preço baixo para garantir que as crianças tivessem algo no prato. Contou de amores e perdas, de um casamento que acabara e de filhos que cresceram e seguiram caminhos que, com o passar do tempo, criaram distâncias. As histórias de sacrifício foram muitos dos alicerces das decisões de dezenas de vizinhos que começaram a aparecer. Havia uma senhora que trazia sopa, um aposentado que oferecia transporte para consultas, adolescentes que garantiam companhia para ver televisão e ouvir histórias que antes ninguém escutava com atenção. Pequenas rotinas se formaram. Na quarta, a roda de conversa. Na sexta, a entrega de mantimentos caseiros. Todo dia, alguém ligava só para saber como ela estava. A rede que se formou não era perfeita, mas era real. Maurício, por outro lado, enfrentava um acerto mais íntimo. Lembranças de um menino que corria sem sapatos pelo quintal, de gestos de bondade que não tinham preço, de uma mulher que acolheu quando não se deveria esperar acolhida. Tudo aquilo veio à tona com força. Ele decidiu que, se a reparação fosse genuína, não deveria ser apenas um gesto financeiro. Foi às reuniões comunitárias, participou das conversas com o CRAS e se colocou à disposição para, junto com a família, contribuir com um plano que assegurasse condições dignas. Ofereceu sim recursos se fosse necessário, mas também tempo e presença, o que, para muitos, é mais difícil de doar. A pressão das redes trouxe benefícios concretos. Órgãos municipais foram chamados a avaliar políticas de assistência a idosos e o CRAS passou a oferecer uma força-tarefa para mapear casos semelhantes no bairro. Havia um senso de urgência coletiva que se transformou, com o tempo, em estruturas mais duradouras. Listas de contatos, grupos de vizinhos que se alternavam em visitas, prontuários sociais para idosos em situação de vulnerabilidade. A cidade, reconhecendo o problema exposto, prometeu campanhas de conscientização e, ainda que a promessa fosse apenas o início, a conversa pública sobre abandono de idosos deixara de ser invisível. No entanto, nem tudo era simples. Havia também resistência. Alguns familiares, acometidos pela própria culpa, tentaram abafar questões com promessas vagas. Alguns vizinhos criticavam a exposição, e havia quem resmungasse sobre recursos que, segundo argumentavam, deveriam ser destinados a outras causas. As vozes se cruzavam, e o processo de reparação mostrou que conviver com contradições é parte da vida em sociedade. A solução ética exigia ouvir todas as partes e priorizar a dignidade humana ao tomar decisões. Certo dia, num encontro marcado no CRAS, a família de Dona Lourdes compareceu formalmente. Helena trouxe um envelope com documentos que comprovavam tentativas de regularização de aposentadoria, mas com falhas nos encaminhamentos. Roberto explicou que enfrentara desemprego prolongado e dívida que o afastara. Mateus falou da vergonha de admitir que não sabia pedir ajuda. As explicações eram humanas e cheias de falhas, mas não bastavam para apagar a ferida. Carla, com calma e firmeza, colocou sobre a mesa as possibilidades: acompanhamento domiciliar, ajuda para regularizar benefícios e um termo que estabeleceria compromissos claros de visita e suporte financeiro se necessário. Dona Lourdes, quando chamada para opinar, mostrou-se serena. Não era mulher de discursos exaltados, sua força vinha de uma lucidez tranquila. "Meus filhos", disse ela, "eu não quero que vocês paguem só com lágrimas. Quero que se comprometam. Que venha alguém todo sábado almoçar, que liguem, que acompanhem consulta.
Não é por controle, é para que eu não volte a me perder por aí. Foi uma fala prática que desmontou qualquer tentativa de teatro. Exigiu presença, não espetáculo. A família aceitou, embora timidamente no começo. Não foi um perdão teatral, mas o início de uma costura. Aos poucos, foram organizando uma escala de visitas. Helena ficou encarregada das consultas, Roberto da parte financeira, Mateus de reformas e pequenas adaptações na casa caso fosse necessária. Havia ainda a opção de residências assistidas, mas aquela possibilidade foi colocada com cuidado. A preferência de Dona Lourdes foi tentar viver em ambiente familiar, se as condições fossem honestas e sustentáveis. Enquanto isso, a mobilização do bairro crescia para além do caso singular. Inspirados pelo que viram, vizinhos organizaram um mutirão para verificar velhos cartões de aposentadoria, auxiliar idosos em preenchimentos e orientar sobre direitos. O centro comunitário passou a oferecer oficinas de suporte digital para que pessoas idosas entendessem melhor o que as redes sociais poderiam fazer, tanto para o bem quanto para o mal, e aprender a evitar exposições indesejadas. A campanha Nem um Pão a Menos, assim apelidada por alguns, não era apenas sobre alimento, era sobre garantir que ninguém fosse visto apenas como problema. Nem tudo foi perfeito. Algumas doações chegaram de forma desordenada e tiveram de ser triadas. A equipe de voluntários aprendeu a coordenar melhor os recursos, a delegar tarefas e a não se sobrecarregar. Houve cansaço, sim, mas também um senso de propósito que alimentava as noites mal dormidas. A cidade refletia: como tratar melhor seus idosos? A conversa pública, que havia começado com indignação, começou a se traduzir em políticas locais de atenção social. Não foi instantâneo e talvez não fosse solução para todos, mas era um passo que esperava evitar que mais gente precisasse sussurrar só um pedaço de pão. Num conflito menor, Patrícia retornou à padaria, não apenas para trabalhar, mas para transformar o local em ponto de coleta de mantimentos e orientações. Carlos colaborou com descontos para entregas destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade. A padaria se tornou símbolo de reparação, um lugar que, onde antes houve ridículo coletivo, agora tentava ser altivo em ações. A mudança não varreu a não-maldade que foi feito, no entanto, produziu um movimento de humildade e responsabilidade. Dona Lourdes, à medida que recuperava um pouco de força, passou a contar pequenos episódios de sua vida para quem quisesse ouvir. Falava de noites em que andava de trem para deixar roupas prontas e voltava com mãos calejadas. De uma amiga que morreu cedo, deixando-lhe um cobertor. De um filho que tinha medo de pedir ajuda. Essas memórias não eram apenas biografia, serviam como lições para os que a ouviam. Havia algo na maneira com que contava que devolvia a ela uma dignidade que jamais fora tirada de fato. A dignidade era inerente e ela apenas pedia para que fosse reconhecida. Em uma dessas tardes, Ana sentou ao lado da janela do quarto onde Dona Lourdes bordava um pedaço de tecido de forma lenta com dedos experientes. Eu ri daquela manhã, confessou Ana, e as duas riram com uma mistura de dor e leveza. O que te faz rir hoje? Perguntou a idosa, curiosa. Eu me rendo quando penso que podia ter feito diferente, disse Ana, e falou sobre a campanha que ajudara a montar, sobre os jovens que passaram a oferecer de seu tempo. A conversa foi pequena e grande ao mesmo tempo. A jovem aprendeu que remorso pode virar energia concreta, mas apenas se for acompanhado de ação. Maurício, por sua vez, decidiu que faria uma doação substancial para o centro comunitário e para organizar, em parceria com empresas que representava, um programa de capacitação para cuidadores informais. Não é só sobre dar dinheiro, Joe, um pequeno comitê. É sobre construir estruturas que permitam dignidade consistente. Isso exige investimento de tempo, de mudança de cultura. O homem de terno, que outrora assistira à cena em silêncio, agora se sentava ao redor de mesas com pessoas simples e discutia logística de atendimento, mostrando que, quando há reconhecimento, as responsabilidades podem ser assumidas.
Um episódio emblemático ocorreu quando os filhos, apoiados por Carla, formalizaram um plano de cuidados e um compromisso de visitas semanais. Não foi um documento legal apenas, foi uma conversa pública na qual cada um admitiu falhas e traçou metas. Havia beleza ali. A coragem de admitir erro em público é rara, mas poderosa. O plano previa também encaminhamentos administrativos para garantir benefícios retroativos caso comprovado abandono e orientação para possíveis reparações. Novamente, nada de soluções mágicas, havia burocracia, consultas e um processo que exigia paciência. A cidade, por sua vez, viu surgir grupos de reflexão e ação em outras comunidades. O caso de Dona Lourdes foi espelho para muitos que, até então, não se perguntavam quem cuidava daqueles que lhes amaram primeiro. Igreja, ONGs, sindicatos e escolas passaram a dialogar sobre um envelhecimento digno. As redes sociais perderam um pouco do frenesi inicial e se tornaram canal para compartilhar informações úteis sobre como ajudar idosos, contatos de serviços, guias de benefícios, horários de atendimento no CRAS. O processo de reabilitação de Dona Lourdes foi lento e com avanços momentâneos. Havia dias de humor bom e dias de cansaço. Em alguns momentos aceitava a oferta da casa de Helena, em outros preferia ficar em um ambiente coletivo, onde sentia pertencimento. A solução encontrada foi híbrida. A família, com o apoio do CRAS, concordou em revezar períodos de convivência entre a casa de Helena e o convívio no centro comunitário, com acompanhamento profissional. Ela escolheu com clareza quando queria estar entre filhos e quando preferia a companhia dos vizinhos. Isso foi importante, resgatou-se o protagonismo dela sobre a própria vida. O salão do centro comunitário ficou lotado em um sábado de tarde que fora marcado para um encontro de agradecimento e reflexão. Não foi festa exuberante. Foi um momento contido de reconhecimento. Havia uma mesa com chás e bolos simples, fotos da campanha e, de forma simbólica, uma fila de pessoas que deram testemunho. Camila subiu ao pequeno palanque e falou do poder das pequenas ações. Não precisamos ser muitos para transformar o cotidiano de alguém, disse ela. Basta que haja consistência. Aplaudiram-se as iniciativas. Aplaudiu-se também a mudança de postura de empresas locais que passaram a financiar parcialmente iniciativas de visita domiciliar. Maurício foi chamado a falar. Não fez discurso de magnata arrependido. Contou como a descoberta do bilhete lhe mudou a vida. Falou da promessa feita a si mesmo quando menino e de como, na prática, havia esquecido de honrar essa promessa até aquele momento. Havia fragilidade em suas palavras, e o público reconheceu a coragem. Ele anunciou um fundo para capacitação de cuidadores e apoio a idosos vulneráveis, coordenado por instituições locais. Não é para que me admirem, disse. É para que ninguém mais precise sussurrar por um pedaço de pão. A frase ecoou, simples, direta, ligada ao início daquela história. O ponto mais emocionante da tarde foi quando Dona Lourdes, apoiada por uma bengala nova e por um sorriso sincero, pediu para dizer algo. A voz soou frágil, mas firme. Obrigada, disse ela. E houve uma comoção contida. Não quero que o caso de uma pessoa vire espetáculo, quero que vire lição. Não é por mim, é por todos que envelhecem e precisam ser vistos. As palavras foram recebidas com respeito. Havia lágrimas, sim, mas também uma sensação de dever cumprido, uma pequena reparação social que começava a ser convertida em hábitos solidários. A vida, contudo, seguiu com seus cotidianos e contradições. Nem todos os problemas foram resolvidos. Algumas famílias não conseguiram acompanhar a demanda emocional. Alguns projetos enfrentaram falta de financiamento. Mas a diferença estava no fato de que agora havia estruturas mais fortes e um ativismo comunitário mais organizado. O centro comunitário criou uma lista de voluntários regulares. O CRAS implementou um número de atendimento prioritário para casos semelhantes. A padaria passou a promover campanhas de conscientização entre clientes. Pequenos ecos se transformavam em políticas práticas. Houve episódios de tensão. Roberto, pressionado por dívidas antigas, teve um episódio de descontrole emocional em frente ao centro, e foi necessário um atendimento psicológico. Mateus, envergonhado, precisou de conversas longitudinais para transformar vergonha em disposição para ajudar.
A reconstrução das relações familiares levou tempo. Era necessário aprender a conviver com memórias e a construir rotinas que não fossem apenas respostas pontuais. O que acontecia naquele bairro era um exercício de responsabilização, sem vingança, mas com exigência de mudança. Ao longo de meses, a saúde de Dona Lourdes estabilizou-se em níveis moderados, sem promessa de milagres. Ela ganhou peso, ganhou visitas e recuperou um senso de autonomia que a deixou contente. Passou a frequentar as rodas de costura do centro, onde ensinava pontos e conversava sobre o que importava. Era evidente que o cuidado prolongado e atento trazia resultados humanos, mais alegria, mais disposição, mas também a certeza de que a fragilidade não desapareceria, apenas ficava mais amparada. A cidade aprendeu lições práticas. O papel da imprensa foi repensado por alguns. Como cobrir casos humanos sem transformá-los em caça ao clique? Organizações e veículos começaram a criar guias de ética para a divulgação de casos sensíveis. A discussão foi valiosa, porque mostrou que nem toda exposição é vilania e nem toda mobilização é benéfica. O critério passou a ser o propósito: expor com foro de auxílio, não de exploração. Em uma manhã de sol manso, aproximadamente 6 meses depois do episódio na padaria, aconteceu um encontro simbólico, a inauguração de uma pequena rede de solidariedade batizada de Vizinhos de Pão, coordenada pelo Centro Comunitário, com apoio da Prefeitura em parceria com instituições locais. O objetivo era simples: criar uma agenda de visitas regulares, apoio na regularização de benefícios, formação de cuidadores informais e campanhas educativas nas escolas para preparar novas gerações a encarar o envelhecimento com respeito. A cerimônia foi modesta, com discursos de representantes, mas o significado foi profundo. Um problema que fora invisível ganhara um rosto de solução articulada. Dona Lourdes participou assinando um quadro que serviu de símbolo, um mural com pequenas notas onde as pessoas escreviam promessas de ações práticas. Em letras de mão trêmula, ela escreveu algo curto: ser vista. A frase transitou pelo mural e tocou muitos. Não era uma frase de vitória, nem de final feliz completo. Era um pedido contínuo, um lembrete de que dignidade não se conquista de uma vez só, ela se preserva com atos cotidianos. A vida seguiu, com altos e baixos. Houveram festas simples, visitas rotineiras, consultas bem acompanhadas e conversas em que a história de quem fora ridicularizado e socorrido transformou-se em narrativas de aprendizado coletivo. A padaria continuou a funcionar, com clientes que olhavam diferente e com funcionários que aprenderam a lidar com humanidade. Ana tornou-se coordenadora voluntária de um grupo de jovens que visitava casas de idosos. Encontrou nessa missão um sentido que transformou sua vida. E, em muitas noites, lembrava-se da manhã em que rira, olhando para trás com humildade e gratidão por ter sido chamada a consertar algo que ela ajudou a quebrar. No fim das contas, o episódio do pedaço de pão deixou marcas que não se apagaram. Marcas de dor, é claro, mas também de aprendizado. A cidade havia sido convocada a olhar para seus mais velhos, a família a reconhecer a própria falha e a reconstruir laços, a comunidade a se articular e indivíduos a transformar remorsos em compromissos. E para além das estruturas, ficou uma lembrança simples. Quando alguém pede por algo pequeno, pode ser que o pedido encarne uma necessidade maior de ser visto, escutado, protegido. Num desses dias, durante uma roda de conversa, alguém perguntou alto: "E você, se visse essa cena hoje, faria diferente?" O silêncio que veio a seguir não foi de indiferença, foi contemplativo. Vários olhares se voltaram para Dona Lourdes, que sorriu com a paciência de quem viveu muitos invernos. "Seja como for", disse ela, "faça. Não espere por um incidente para despertar." A frase caiu como orientação, simples, direta, prática. O trabalho continuou. O CRAS manteve uma lista ativa de casos para acompanhamento. A rede de voluntários prosseguiu com suas visitas, e as famílias, quando capazes, assumiram responsabilidades. Nem tudo foi perfeito, e nem tudo se ajustou sem custo, mas havia naquele movimento algo que o dinheiro não compra, a convicção de que a dignidade humana merece proteção coletiva. Na última cena que se quer contar, mas não a última da vida de ninguém, houve um pequeno encontro no salão comunitário.
Havia bolo, suco e pessoas conversando. Entre elas, Dona Lourdes, com o avental que amava, fez questão de servir pedaços de bolo a quem chegava. Ao fazê-lo, mostrou que o gesto de quem pede e o gesto de quem oferece se entrelaçam. Ambos são humanos, ambos merecem respeito. Maurício cochichou algo para ela e ela sorriu, sem grandes palavras, o antigo vínculo reconhecido agora traduzido em cuidado. Ana estava ali, com olhos que já não eram de culpa apenas, mas de trabalho assumido. Camila organizava timidamente uma nova oficina de capacitação. Carla anotava pontos para melhorar políticas. Era um ecossistema de cuidado em formação. E a pergunta final, dirigida a você que ouviu: o que fará agora? Vai ligar para um idoso que conhece? Vai se oferecer a uma instituição? Vai olhar diferente quando a próxima pessoa fragilizada pedir um gesto mínimo? Compartilhe esta história. Comente com ações que você pode tomar hoje. Procure o CRAS local, doe seu tempo ou recursos a organizações sérias, visite um vizinho idoso e, sobretudo, mantenha a pergunta viva. Que ninguém precise sussurrar por um pedaço de pão e ouvir risos. Compartilhe esta história com alguém que precisa ouvir. Apoie sua instituição local, faça uma visita, ligue para um idoso hoje. Pequenos atos, quando somados, mudam destinos.